22 anos de um programa que deveria ser temporário. 22 anos de uma política que prometia tirar milhões da miséria, e de fato tirou. Mas 22 anos depois, a gente precisa fazer uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. O Brasil se libertou da pobreza ou ficou refém da ajuda? Porque tem uma diferença brutal entre essas duas coisas. E essa diferença pode estar moldando o destino de um país inteiro sem que a gente perceba. Respira fundo, porque essa conversa vai incomodar todo mundo. Ano de 2003. O Brasil ainda carregava as feridas da desigualdade como cicatrizes abertas. Milhões de brasileiros não tinham o que comer. Crianças morriam de fome em pleno século XXI. Famílias inteiras viviam com menos de $2 por dia. A miséria não era metáfora. Era realidade crua, sem filtro, sem romantização. Foi nesse cenário que nasceu o Bolsa Família. Um programa simples, direto. Transferir dinheiro para as famílias mais pobres, desde que mantivessem os filhos na escola e levassem as crianças para vacinar. Dinheiro na conta, comida na mesa, dignidade mínima. E funcionou. Funcionou tão bem que em poucos anos o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Milhões de pessoas começaram a comer 3 vezes ao dia. Crianças voltaram para a escola. O consumo aumentou, a economia girou, o país cresceu. O Bolsa Família virou modelo mundial. Outros países copiaram. A ONU elogiou. Economistas bateram palma. Mas tem um detalhe que ninguém planejou, ou talvez planejou demais. O programa que era para ser ponte virou chão. A ajuda que era para ser passageira virou permanente, e a dependência que era para ser exceção virou regra. Hoje, mais de 20 milhões de famílias brasileiras recebem algum tipo de transferência de renda do governo. Não é pouco, é quase 1/3 da população do país. São mais de 50 milhões de pessoas que todo mês esperam um depósito na conta para sobreviver. E aqui começa o problema. Não o problema moral, não o problema ideológico, mas o problema estrutural. Porque quando você tem um país onde uma parcela gigantesca da população depende do Estado para comer, você não tem apenas um programa social, você tem um projeto de poder. E sabe o que é pior? Todo mundo sabe disso. Políticos sabem, economistas sabem, a população sabe, mas ninguém muda, porque mudar significaria enfrentar uma verdade que dói mais que a fome. O Brasil não sabe como sair dessa armadilha. Vamos olhar para os números com honestidade. O Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família de novo, custa bilhões ao país. Bilhões que poderiam estar em hospitais, em escolas de qualidade, em infraestrutura, em pesquisa, em tecnologia. Mas não estão. Estão indo para manter 20 milhões de famílias no limite da sobrevivência. E aqui está o paradoxo cruel. O programa tira as pessoas da miséria extrema, mas não as tira da pobreza. Ele garante que você não vai morrer de fome, mas não garante que você vai prosperar. É como se o Brasil tivesse criado uma zona intermediária, um limbo social, onde você não está mais na sarjeta, mas também não consegue subir a escada. E o pior, essa zona foi planejada para ser confortável o suficiente para você não se revoltar, mas precária o suficiente para você continuar dependente. Isso não é teoria da conspiração, isso é engenharia social. Agora vem a parte que vai fazer metade de quem está assistindo isso me odiar, e a outra metade bater palma. O Bolsa Família salvou vidas. Isso é inegável. Negar isso é desonestidade intelectual. Mas ele também criou uma cultura de dependência que atravessa gerações. Tem gente que nasceu recebendo Bolsa Família, cresceu recebendo, teve filhos e os filhos também recebem. 3 gerações de uma mesma família vivendo da transferência de renda do governo. 3 gerações que nunca conheceram outra realidade. E quando você pergunta para essas pessoas se elas querem sair do programa, a resposta é complexa, porque sair do programa significa perder a única fonte de renda garantida. Significa arriscar. Significa trabalhar por um salário que muitas vezes é igual ou até menor do que o benefício. Significa voltar para a incerteza. Então, por que sair? Por que trocar o certo pelo duvidoso? E aqui está a armadilha perfeita. O mercado de trabalho brasileiro paga tão mal para quem não tem qualificação que trabalhar deixou de fazer sentido econômico para milhões de pessoas. Pensa comigo, se você recebe R$ 600 do Bolsa Família
e consegue fazer uns bicos que pagam mais 300, você fecha o mês com R$ 900. Agora, se você arrumar um emprego formal que paga R$ 1.200, você perde o Bolsa Família, passa a pagar transporte, passa a ter menos tempo para fazer bicos e no final do mês, você tem menos dinheiro do que tinha antes. Menos dinheiro. Trabalhando mais. Isso não é preguiça. Isso é matemática. E a matemática no Brasil pune quem tenta sair da pobreza. Mas tem outro lado dessa moeda. Um lado que ninguém quer olhar de frente. Tem político que não quer que você saia da pobreza. Não porque ele é mau, não porque ele te odeia, mas porque a pobreza organizada é votos garantidos. Quando você depende do governo para comer, você vota em quem garante que esse dinheiro continue chegando. É simples, é direto, é cruel e funciona. Por isso que todo governo, de esquerda ou de direita, mantém o Bolsa Família. Por isso que quando alguém fala em acabar com o programa, a reação é imediata. Você quer matar pobre de fome? Não, ninguém quer. Mas será que manter pobre sendo pobre é a solução? Será que a gente não deveria estar discutindo não como manter o Bolsa Família, mas como acabar com a necessidade dele? E aqui entra a parte filosófica, a parte que mexe com o âmago da questão. O que é dignidade? Dignidade é receber um auxílio todo mês e conseguir comprar arroz e feijão? Ou dignidade é ter oportunidade de construir a própria riqueza, de ser dono do próprio destino, de não depender de ninguém? Porque se dignidade for apenas não passar fome, então o Bolsa Família cumpre seu papel. Mas se dignidade for autonomia, liberdade, capacidade de sonhar além da sobrevivência, então o Bolsa Família é uma prisão de luxo. Uma prisão que te dá o mínimo para você não morrer, mas te tira o máximo, a possibilidade de voar. Teve um cara lá no interior do Nordeste que eu vi numa reportagem há uns anos. Ele recebia o Bolsa Família há 15 anos, criou 4 filhos com aquele dinheiro. E quando perguntaram para ele se ele queria sair do programa, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Sair para quê? Para ganhar menos trabalhando mais. Não dá para julgar esse cara, porque ele está certo. No sistema que foi criado, ele está completamente certo. Mas também não dá para ignorar que existe algo profundamente errado quando a resposta racional é continuar dependente. Agora vamos olhar para o outro lado da narrativa. Porque tem gente que critica o Bolsa Família de um lugar de privilégio tão absurdo que chega a ser ofensivo. Tem gente que nunca passou fome criticando quem recebe R$ 200 por mês. Tem gente que nasceu em berço de ouro falando de meritocracia. Tem gente que herdou apartamento, carro e negócio da família, dizendo que pobre é pobre porque quer. E isso é tão cruel quanto a própria pobreza. Porque meritocracia só existe quando todo mundo começa do mesmo lugar. E no Brasil, tem gente que nasce no 10º andar e tem gente que nasce no subsolo. Então, quando você, que está no 10º andar, olha para baixo e grita, é só subir as escadas, você está ignorando que o elevador está quebrado, a escada está cheia de buraco e tem gente segurando a porta. Mas a verdade é que ninguém ganha nessa história. O pobre continua pobre e dependente, sem perspectiva. O classe média continua pagando imposto para sustentar um sistema que não funciona. O rico continua rico, mas vivendo em um país cada vez mais desigual, mais violento, mais desesperado. E o político continua no poder, alimentando a máquina que mantém todo mundo no lugar. Porque o Brasil não ficou refém do Bolsa Família por acaso. O Brasil ficou refém do Bolsa Família porque é mais fácil controlar uma população dependente do que educar uma população autônoma. É mais fácil dar o peixe do que ensinar a pescar. E é mais barato, politicamente, manter a pobreza gerenciável do que acabar com ela de verdade. Então, o que fazer? Porque não dá para simplesmente acabar com o Bolsa Família da noite para o dia. Isso seria genocídio social. Mas também não dá para fingir que está tudo bem, que é só manter o programa eternamente e pronto, problema resolvido. Não está resolvido. O problema está congelado. E um problema congelado não desaparece. Ele só fica esperando o momento de explodir. A saída, se existe alguma, passa por uma mudança radical na forma como o Brasil pensa trabalho, educação e oportunidade. Passa por criar um mercado de trabalho que pague o suficiente para valer a pena trabalhar. Passa por uma educação de qualidade que prepare as pessoas não para serem empregados, mas para serem empreendedores.
Passa por quebrar os monopólios, diminuir a burocracia, facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Passa por parar de romantizar a pobreza e começar a atacar as causas dela. Mas isso dá trabalho. Isso não dá voto fácil. Isso não aparece em manchete. Então ninguém faz. E enquanto isso, milhões de brasileiros continuam acordando todo dia esperando um depósito na conta. Continuam vivendo no limite. Continuam presos em uma liberdade vigiada, onde o Estado é o carcereiro benevolente que te alimenta, mas nunca te solta. E você, que está assistindo isso agora, precisa se perguntar: você conhece alguém que vive disso? Alguém da sua família? Alguém do seu bairro? Alguém que você ama? E se conhece, você acha que essa pessoa está sendo ajudada ou mantida? Porque tem uma diferença brutal entre essas duas coisas. Ajudar é dar ferramentas para alguém construir a própria casa. Manter é dar um teto eternamente, mas nunca deixar a pessoa ter a casa. E se você é uma dessas pessoas que recebe o benefício, eu quero que você se pergunte com honestidade: você sente que isso é liberdade ou dependência? Você sente que está construindo um futuro ou apenas sobrevivendo ao presente? Você sente que seus filhos vão ter uma vida melhor que a sua ou vão herdar a mesma prisão? Não estou julgando você. Estou te convidando a olhar no espelho, porque ninguém escolhe nascer pobre, mas todo mundo pode escolher como vai encarar a própria realidade. E se você é uma dessas pessoas que critica o programa de longe, do conforto da sua vida estável, eu quero que você se pergunte: se fosse sua mãe, seu irmão, seu filho passando fome, você ia querer que o Estado ajudasse ou ia cruzar os braços em nome da meritocracia? Porque é muito fácil falar de princípios quando a barriga está cheia. É muito fácil defender o capitalismo selvagem quando você já nasceu com capital. No fundo, o Bolsa Família é um espelho do Brasil. Um país que sabe identificar o problema, mas não tem coragem de resolver. Um país que prefere remediar do que curar. Um país que escolheu a dependência organizada em vez da liberdade caótica. E talvez, só talvez, a gente precise admitir uma verdade dolorosa. O Brasil não ficou refém do Bolsa Família. O Brasil ficou refém da própria covardia de imaginar um futuro diferente. Porque é mais fácil culpar o pobre por ser pobre do que admitir que a estrutura foi feita para mantê-lo assim. É mais fácil culpar o governo por gastar mal do que admitir que todos nós nos beneficiamos desse sistema de alguma forma. É mais fácil apontar o dedo do que estender a mão. E enquanto a gente continuar nesse jogo de culpa, nada vai mudar. Então fica a pergunta final. A pergunta que ninguém quer responder. No fim, o Bolsa Família é sobre tirar gente da pobreza ou sobre manter gente na pobreza de forma organizada? Pensa nisso. Pensa de verdade. Porque a resposta que você der vai definir que tipo de país você quer construir. Um país onde a pobreza é gerenciada com eficiência ou um país onde a pobreza é destruída com coragem. E você, qual é a sua visão? Comenta aqui embaixo. Sem medo, sem vergonha. O Bolsa Família liberta ou aprisiona? Ajuda ou mantém? Constrói futuro ou apenas adia o colapso? Quero ver sua opinião. Quero entender como você enxerga isso. Porque essa conversa precisa acontecer. E ela só vai acontecer se a gente tiver coragem de começar.